Boa noite, pessoal. Tudo bem? Como é que tá a preparação aí para o nosso concurso do Cefaz DF? Bom, ainda não tem edital, né? Ainda não tem uma previsão tão próxima ainda da prova, de saber exatamente a data, mas a gente sabe que tá para sair, né? Já foi definido a banca, já saiu um pré, não é um pré-edital ali, mas já saiu uns informativos ali sobre o concurso, né? Então tudo indica que deve estar para sair mesmo aí a Cefaz DF. Bom, para quem não me conhece, né? Eu sou o professor Henrique Chiesi. Eu sou auditor do estado aqui de São Paulo, a Cefaz de São Paulo, desde 2013. Então, assim, é um concurso que eu conheço um pouquinho, estudei bastante para conseguir entrar também. Então, assim, matemática, raciocínio lógico, essa parte, às vezes, dependendo do estado aí, né? Tem um peso um pouco maior, um peso um pouco menor, mas sempre é essencial para nossa prova, né? Por mais que às vezes, mesmo aqui em São Paulo, né, que são 20 questões, juntando raciocínio crítico com estatística, matemática, na primeira prova, mas que tinha um peso grande no final, porque é um problema ali para a nossa prova, né? Por questão de mínimos e tudo mais. Então, assim, apesar de não ser das principais, como tributário, como a legislação, contabilidade, mas é uma matéria ali que vai fazer muita diferença para passar. Para quem vai passar tem que ir bem em tudo, né? Não tem jeito. Então, assim, hoje, nessa revisão aqui, vamos nessa aula que a gente vai fazer hoje, eu vou falar um pouquinho da parte de raciocínio lógico mesmo, aquela parte de proposição, tabela verdade, tautologia, aquela coisa mais, um pouquinho da parte de argumento, diagramas lógicos, essa parte que é um pouco mais ligada assim a raciocínio lógico mesmo, né, que normalmente é cobrado dentro de raciocínio lógico. Não vou entrar muito naquela parte das estruturas lógicas que também sempre cobram, mas eu vou fazer uma aula revisão, né? Vamos dizer assim, não uma revisão geral de todos os assuntos, vai ser especificamente dessa parte, mas a ideia é fazer uma revisão por exercícios, assim, fazer uma aula por exercícios, né? São 14 exercícios, 13 ou 14 exercícios hoje que eu separei, e assim, a gente vai passar todos os pontos que eu considero importante dentro dessa parte, desse assunto, tá? Bom, vamos lá, vou colocar aqui para vocês na nossa tela para a gente começar. Só um minutinho. Vamos lá, deixa eu ver aqui se está funcionando. Minha caneta, beleza. E meu grifa-texto, ok, ótimo. Beleza, então vamos lá, pessoal. Aqui está meu Instagram também, quem quiser às vezes tirar alguma dúvida, fazer qualquer coisa alguma dúvida com relação tanto à matéria, quanto ao concurso, quanto a o que precisar, pode mandar ali no direct, pode mandar uma mensagem que eu respondo assim que possível, tá bom? Vamos lá, primeiramente aqui vamos só ver um pouquinho aqui do edital, né? Comparar um pouco aqui o edital do CESP, que ele cobra normalmente raciocínio lógico, nos últimos anos, aí a forma que ele vem cobrando, e como foi o edital da Cefaz DF de 2012, que foi aquela prova que saiu o edital e acabou não tendo a prova, foi cancelado e não teve prova, né? Mas a gente tem uma base do que pode vir aí no nosso próximo edital com relação à matemática e estatística. E, só voltar uma coisinha aqui antes, lembrar que assim, né, o que saiu no Diário Oficial lá, que foi publicado, falando sobre a Cefaz DF, o nome da nossa matéria aqui foi Matemática Financeira, Estatística e Raciocínio Lógico. Então, assim, a gente sabe que vai cair Matemática Financeira, vai cair Estatística e vai cair Raciocínio Lógico. Aí o que vai cair dentro de cada um, a gente não tem certeza ainda. Mas a gente sabe que temos que saber as três matérias, né? Os três grandes matérias, grandes assuntos aqui dentro da matemática, né? Então vamos lá. Aí eu peguei, então, assim, pra gente, até para basear o curso que a gente montou aqui no ponto, saber o que a gente vai colocar na aula. Vai colocar raciocínio lógico, vai colocar estatística, vai colocar o quê, né? Então, assim, qual o assunto de cada matéria também. Então, o que eu peguei aqui para basear o nosso curso?
Peguei o que caiu normalmente nos últimos editais do CESP de raciocínio lógico, que uma grande parte dos concursos do CESP ele cobra esses assuntos aqui dentro de raciocínio lógico. Então, estruturas lógicas, né, que é aquela parte que vai falar de sequência, verdade, mentira, parte de orientação espacial, princípio da casa dos pombos, um monte de assuntos, associações lógicas, vários assuntos assim que caem dentro de estrutura lógica que eles acabam cobrando. A lógica de argumentação, que é o que a gente vai falar um pouco aqui hoje, na analogia, inferências, deduções, conclusões, lógica sentencial, proposicional aqui, que é principalmente isso, né, que eu acho que é uma das coisas mais importantes, que é o que cai bastante, proposições simples e compostas, tabelas verdades, equivalências, leis de Morgan, né, que são de De Morgan, que são as negações das proposições compostas, diagramas lógicos, aí lógica de primeira ordem, que está um pouquinho ligado aqui também com isso, com os diagramas lógicos e tal. Aí vem princípios de contagem e probabilidade, então análise combinatória e probabilidade, operações com conjuntos, e aqui vem tudo, né? Essa parte do 7 aqui é matemática inteira. Que ele fala raciocínio lógico envolvendo problemas aritméticos, geométricos, que eu grifei aqui porque vocês vão entender daqui a pouquinho quando for falar da outra parte, e matriciais. Então cai matriz, cai geometria, às vezes cai trigonometria dentro disso aqui também, parte aritmética cai tudo que a gente sabe na parte aritmética ali, tem tanto de álgebra de um modo geral. Então assim, aqui nessa parte no item 7 é tudo, né? Então a gente acaba envolvendo boa parte da matemática, né? Aí eu entrei aqui para ver o último edital da Cefaz-DF, que foi de 2012. Então, matemática e estatística. Aqui não tinha matemática financeira, né? Mas a gente vai olhar aqui embaixo que vai ter matemática financeira também. Então, matemática e estatística. Aí tem aqui mais ou menos, basicamente o que tem aqui, né? Estruturas lógicas, lógica de argumentação, diagramas lógicos. Aí aqui caiu álgebra também, que é meio que boa parte da matemática. Arranjo de combinação, matriz. Aí parte de probabilidade, a parte aqui de estatística, né, que é a estatística um pouco mais pesada, que eu falo de variável aleatória, distribuição de probabilidade, a estatística descritiva, que também é uma parte um pouquinho mais tranquila da estatística, amostragem, teste de hipótese, análise de regressão, medidas, aqui é tudo parte de estatística. Aí vem matemática financeira, juros simples, compostos, taxa de juros, desconto de equivalência de capitais, anuidades, sistema de amortização, beleza. E aqui vem essa parte que entra mais um pouco aqui o resto da matemática aqui também, né? Compreensão, elaboração de lógica, raciocínio matemático. Aí aqui ele fala alguns tópicos específicos aqui. Operações, propriedades e problemas envolvendo 4 operações, fração, forma decimal, conjuntos, razão, proporção, divisão proporcional, regra de 3, porcentagem, cai tudo. Aí aqui, por que eu coloquei esse asterisco? Aqui não constava no último edital. Isso aqui que está escrito aqui, essa parte toda da matemática e estatística, tudo isso aqui que está aqui, tirando geometria, né, e trigonometria, é basicamente igual o que cai na Receita Federal. O edital é praticamente o mesmo. Eu não coloquei o da Receita Federal porque ia ser quase repetido mesmo. E para não poluir tanto também, ficar um monte de coisa escrita, também vou colocar mais uma folha só com isso. É basicamente o que está aqui, só que lá tem geometria e trigonometria, no da Receita Federal. Como geometria está dentro dessa parte do que a CESP acaba cobrando, eu achei interessante colocar geometria também no nosso material. Tanto geometria quanto trigonometria. Que eu acho que são matérias bem relacionadas, né? Geometria e trigonometria, mas tem muito a ver uma com a outra. E eu achei interessante a gente abordar porque tem grandes chances de entrar no nosso edital também, tá? Então no curso eu tenho uma aula que eu falo de geometria e trigonometria porque eu achei interessante a gente entrar nesse tópico. Beleza? Então vamos lá, vamos começar aqui a falar na nossa matéria mesmo, no nosso assunto. E começar aqui, deixa eu só verificar aqui realmente quantas questões foram. Foram 13 questões que eu coloquei. Vamos fazer assim, cada questão eu tentei abordar um assunto dentro dessa parte de lógica de proposições, argumento. E a gente vai fazer meio que uma revisãozinha de todos esses tópicos. Então dentro da questão vou acabar explicando algumas coisas que eu acho que são interessantes.
tá? Então não vai ser simplesmente resolver as questões, tá? Eu vou tentar dar uma floreada em algumas coisas, beleza? Então vamos lá. Começando aqui. Questão 1 aqui da CESP BNB 2018. A sentença: é justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros de seus dirigentes? É uma proposição lógica composta? Bom, aqui ainda não vamos nem falar de simples e composta por enquanto, tá? Aqui ele fala se é uma proposição lógica composta. Vamos lá, o que é uma proposição? Voltando no começo do assunto aqui. O que é uma proposição? Vamos só... Proposição, vamos lá. A proposição é sempre uma sentença que a gente pode julgar se ela é verdadeira ou falsa, certo? Ela tem que ter um valor lógico ou de verdadeira ou de falsa. Então, assim, a gente tem que poder julgar se isso é verdadeiro ou falso. Por exemplo, eu vou falar, a neve é branca. Isso é verdadeiro ou é falso, certo? No caso, a neve é branca, a gente sabe que a neve realmente é branca, então ela é verdade. Então a gente pode falar, a neve é branca, é verdadeiro. Então isso é uma proposição, certo? Falar, o homem já pisou em Vênus. Eu estou afirmando isso, o homem já pisou em Vênus. É verdadeiro ou é falso? A gente sabe que nunca pisou. Então isso é falso, certo? Então assim, a gente consegue falar se isso é verdadeiro ou se essa sentença é verdadeira ou falsa, tá? Então, o que não é considerado proposição? Então, vamos falar aqui o que não é proposição. Vamos ter algumas coisas importantes que sempre caem, que não é proposição. Tá? Vamos lá, vamos enumerar aqui. Então, primeiro, sentenças exclamativas. Exclamativas. Por exemplo, quando ele chega lá e fala assim, ó, que belo dia. Isso é verdadeiro ou é falso? A gente não pode falar se isso é verdadeiro ou falso. Para um pode ser verdadeiro, para uma pessoa pode falar, não, então eu acho que é um belo dia. Isso pode ser verdade, para outro não. Então, assim, não, é uma exclamação. Isso não tem um julgamento de se isso é verdade ou não. Então, a gente não pode, não classifica isso como uma proposição. Outro tipo de sentença. Imperativa. Uma ordem, né? Se alguém chega e faz uma ordem, pega a água para mim. Isso a gente pode falar se é verdadeiro ou falso? Não, o cara tá mandando você fazer. Ou você vai ou você não vai. Aí você quer obedecer ou não, o julgamento é seu. Mas isso não é uma proposição. Isso não tem valor lógico de verdadeiro ou falso, tá? Imperativas. A terceira, interrogativas. Sentenças interrogativas. Pessoal, deixa eu avisar desde já, desculpa pela letra. Minha letra é feia já naturalmente na caneta. Escrevendo aqui desse jeito fica pior um pouco, tá? Mas eu estou tentando caprichar aqui para ver se vai. Então, sentenças interrogativas também não são proposições. Voltando aqui na nossa questão, o que ele coloca? É justo que toda a população do país seja penalizada pelos erros dos seus dirigentes? É uma interrogação, certo? É uma pergunta isso. Então, isso aqui não é uma proposição. Não é proposição, certo? Não é nem composta nem simples. Isso aqui a gente vai falar daqui a pouquinho, proposição simples, proposição composta. Ele tentou enganar aqui para você falar, não, é simples, está errado, está certo, não é. Na verdade aqui não é uma proposição. Então isso aqui já está errado, porque não é uma proposição. Certo? Beleza. Agora vamos lá, tem mais uma aqui que não é proposição. Eu só parei para resolver a questão, porque foi aqui onde o que cobrava essa questão especificamente. Mas tem mais um tipo de sentença que não é proposição, que são as sentenças abertas. Sentenças, vou pôr um Szinho aqui só para você lembrar que eu estou falando de sentença, tá? Sentença aberta. Nossa, professor, mas o que é sentença aberta? Vamos lá, sentenças abertas. O que é isso? Primeiro, vamos fazer uma outra coisinha aqui só para entender, por exemplo. Se eu falar 2 mais 3 é igual a 5, certo? 2 mais 3 é igual a 5? Sim, 2 mais 3 é 5. 5 é igual a 5, certo? Isso aqui é uma proposição também? Isso é uma proposição. Eu posso falar se isso é verdadeiro ou falso. Se eu falasse 2 mais 3 é igual a 6, isso aqui seria falso, certo? Ótimo. E se eu falar para você, x mais 3 é igual a 5, isso é verdade ou isso é falso? Não sei, depende do x. Se o x for 2 é verdade, se o x não for 2 é falso.
Só que eu não sei quanto é o x, certo? Então, isso aqui é uma sentença aberta. Vou colocar na matemática para você entender exatamente o que é, depois eu passo por uma frase mesmo em português para a gente pegar aqui o que eu quero dizer. Então, x mais 3 é uma sentença aberta, porque depende do valor do x. Se eu falar que o x é 2 é verdade, se eu falar que o x é 3 é errado, é falso, certo? Então, isso é uma sentença aberta. Isso também não é uma proposição. Então, o que acontece às vezes vem às vezes com uma sentença, realmente uma frase, né, escrita, ele vai falar, ele é não sei o que lá, ele é médico. Aí você vai falar, ele, o que é ele? Ele não especificou, a não ser que seja um texto que esteja falando tal sobre um cara que é médico, não sei o que, o Pedro é médico, nananana. Aí fala, ele é médico. Ah, tudo bem, está referindo ao Pedro, ok, aí é uma coisa. Mas se é uma frase jogada ao vento, ele é médico, isso é verdadeiro ou é falso? A gente não pode saber, porque a gente não sabe quem é ele. Então, assim, é uma sentença que às vezes não está especificando, certo? Então, isso também é um tipo de sentença aberta, certo? Então, só para a gente relembrar aqui, então, as questões, tipos de sentença que não são proposições. Exclamativas, imperativas, interrogativas e sentenças abertas, ok? Normalmente, sentença aberta vem sempre mais cobrado tipo dessa forma matemática mesmo, mas pode acontecer, né? Beleza? Então, só para a gente relembrar aqui o que é proposição e o que não é. Vamos partir para a segunda agora aqui. Vamos lá. As proposições... Deixa eu só pegar aqui. As proposições P, Q e R. Uma coisa que é importante lembrar. A gente sempre enumera uma proposição, assim, a gente representa ela por uma letra, assim. Então, P aqui nesse caso é a proposição. João e Carlos não são culpados. Então, essa aqui é uma proposição. Certo? O que é a proposição? Paulo não é mentiroso. Depois, quando a gente vai fazer uma proposição composta, vocês vão entender por que a gente está fazendo isso, até para relacionar os conectivos, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas a gente sempre representa uma proposição por letras. P, Q, R, S. Normalmente, a gente sempre começa no P mesmo. Tá? P e Q são as mais famosas. A gente sempre fala P e Q, se P, então Q. Todos os exemplos que qualquer professor que você for assistir, ver uma aula, você vai ver que eles sempre vão falar de P e Q. Qualquer lugar que você pegar para assistir uma aula dessa, o pessoal vai sempre falar em P e Q. São as mais famosas, são assim, as mais usuais. Beleza. E aí ele fala, considerando que não X, esse tio aqui, a gente fala não X, representa a negação da proposição X, certo? Julgue o item a seguir. Então, só uma coisinha, eu vou falar daqui a pouco também de negação, mas vamos falar aqui dessa negação de composta, daqui a pouco a gente vai falar, mas vamos falar de negação de uma proposição simples, tá? O que é a proposição simples? A proposição simples... Só ver uma coisinha, tá tudo certo. A proposição simples é uma frase igual eu dei de exemplos agora, né? A neve é branca. É uma proposição simples. Se eu quero negar uma proposição simples, o que eu faço? Eu simplesmente ponho o não na frente do verbo principal, tá? Sempre na frente do verbo principal. Ou posso falar não é verdade, que, e aí coloca. Mas normalmente como que é feito? A neve é branca. A negação disso é a neve não é branca, tá? Simples, sempre coloco não para... Nem sempre a negação a gente vai falar a neve é branca, a neve é, sei lá, o contrário de branco não tem, né? Mas vamos pegar esse, por exemplo, esse aqui. Paulo não é mentiroso, tá? Isso aqui é o quê? Tá? Uma coisa importante pra gente, até pra gente relembrar. Não é porque tem o não que a gente tem que colocar o tio antes, tá? Isso aqui é negação. Então, Paulo não é mentiroso é o nosso que. O que seria o não que? Eu vou simplesmente negar isso. O que eu vou ter que fazer? Tira o não. Paulo é mentiroso. Então, a negação do que, no caso aqui, o não que, seria Paulo é mentiroso. Tá? Só para a gente não confundir, achar que, é não, então tem que ter o tio. Não, não tem nada a ver isso. A proposição que é Paulo não é, e a proposição não que, o tio que aqui, é Paulo é mentiroso, sem problema nenhum. Tá? Então, simplesmente eu corto o não. Isso aqui... Isso pode dar um tipo de problema também às vezes, mas normalmente eles acabam não cobrando porque pode dar um pouco de discussão. Mas assim, Paulo não é mentiroso, falar Paulo é verdadeiro. Não é exatamente isso falar, negar uma proposição simples. Tá? Normalmente a gente é sempre com o não.
mas há controvérsias, vamos dizer, mas basicamente é isso aqui, tá? Agora vamos lá. Então o que ele quer saber? As proposições P, Q e R são proposições simples. O que é uma proposição simples e o que é a composta? Bom, simples é isso. Composta, o que a gente vai ter? A gente vai ter duas proposições, quer dizer, duas frases, duas orações, e elas vão estar conectadas por conectivos, né? Vamos repetir aqui, mas ela vai estar ligada por um conectivo. Os principais conectivos que a gente tem nas proposições compostas. E, que a gente representa por um tiozinho, por circunflexo. Ficou meio ruim aqui meu circunflexo. O E, que é o circunflexo, tá? O OU, que é um V. O C, então, que é simbolizado por uma flecha. E eu vou falar isso de novo daqui a pouquinho, mas só para a gente relembrar, tá? Vou entrar um pouco mais em detalhes nisso aqui. O ou, ele vai falar ou, não sei o que lá, ou, que é simbolizado, como é bem parecido com o ou, ele vai ser um V com um tracinho embaixo, tá? E o C e somente C e somente C, que é a flechinha igual lá do C então, só que é uma flechinha para os dois lados, é a bicondicional, tá? Eu vou falar de novo isso na próxima página, mas só para já adiantar um pouquinho para a gente ver o que está acontecendo aqui. Vamos juntar essas duas aqui, ó, vamos falar o Q e R, tá? Vamos falar que a gente quer fazer uma proposição aqui, ó, Q e R. Q e R, tá bom? Vou pegar a proposição Q, Paulo não é mentiroso e Maria é inocente. Juntei essas duas proposições simples, tá? A Q e a R são proposições simples que a gente está percebendo. Paulo não é mentiroso, acabou, não tem duas orações aqui. E Maria é inocente, também, de simples, direto, é uma proposição simples. Ótimo. Então, se a gente juntar, falar Paulo não é mentiroso e Maria é inocente, é uma proposição composta. São duas proposições simples ligadas pelo E. Certo? Então aqui, Q e R são simples, realmente, não tem o que discutir. Aí que vem o problema. Até por isso, eu vou até mostrar aqui, a questão foi anulada pelo CESP. Eu coloquei mesmo assim, porque eu achei muito interessante a discussão aqui com relação a isso, porque na sua prova pode cair também, e até lá a gente vai ter que ter para quem está estudando direito aí, vamos ter que ver qual que é a jurisprudência do CESP com relação a isso para os próximos meses, para as próximas provas. Vamos lá. Por quê? Vamos falar por que tem essa discussão. Aqui a gente tem a proposição. João e Carlos não são culpados. Certo? Boa parte das bancas, boa parte dos livros e tudo mais, vão colocar isso aqui como uma proposição composta. Tem o E. O que seria? João não é culpado e Carlos não é culpado. Esse E aqui, teoricamente, está dividindo essa oração em duas orações. Seria João não é culpado e Carlos não é culpado. Seria uma proposição composta. Acontece que o CESP, até essa prova aqui que foi da PF 2018, prova desse ano, até essa prova, o CESP sempre considerou isso como uma proposição simples. Considerando aqui como uma oração simples, João e Carlos como um sujeito composto, né, no português aqui, vamos entrar no português, que não é minha área, mas vamos só para relembrar um pouquinho. Considerou aqui uma oração simples, e isso aqui, na verdade, é um sujeito composto, João e Carlos. E considerava isso aqui uma proposição simples. Então, essa questão, teoricamente, estaria correta. Seriam as três proposições simples. Mas a CESP considerou nessa prova o gabarito inicial como falso, porque ela considerou isso aqui como composto, contradizendo tudo que ela já tinha feito nas questões anteriores a essa. Ela sempre considerou isso aqui como um sujeito simples, como uma oração simples, proposição simples, desculpa. Então, chegou nessa prova, ela deu o gabarito como falso. Aí choveu recurso, com certeza, mostrando todas as outras provas que ela já tinha considerado isso aqui como proposição simples. E aí ela acabou anulando, e ela até colocou na justificativa, ela escreveu divergência de literatura a respeito do item. Não sei exatamente o termo, mas foi mais ou menos assim, divergência de literatura a respeito disso aqui, certo? Então, assim,
ela começou a mostrar tendência de mudar. Então é uma coisa para a gente prestar muita atenção nas próximas provas, para ver se ela vai cair alguma questão dessa, para a gente saber se ela mudou a jurisprudência dela aí, vamos dizer assim, ou não. Eu, particularmente, acredito que ela não vai mais tão cedo fazer alguma questão desse tipo, porque com certeza vai dar pano para manga, e pela justificativa dela, de que existe divergência da literatura. Então, quer dizer, isso é uma coisa pacífica, então acho que ela acredita que ela não vai cobrar. Mas é uma coisa importante para a gente saber, para chegar na hora da prova também, e se cair alguma coisa dessa, por essa última prova, acredito que a gente poderia até considerar como simples ainda, porque ela sempre considerou dessa forma, mas eu acredito que não vai cair esse tipo de questão especificamente colocando uma oração simples, tá? Mas enfim, eu coloquei essa questão aqui só para a gente discutir isso e lembrar um pouquinho o que é simples, o que é proposição simples e o que é proposição composta, tá? Mas aqui essa foi anulada, então não vamos dizer se ela é certa ou errada, porque não tem o gabarito realmente. Vamos lá, então agora vamos aqui lembrar aqui os conectivos. De verdade agora. Considere as seguintes proposições. P, o paciente receberá alta. Opa, essa aqui é a proposição P. A proposição Q, o paciente receberá medicação. E R, o paciente receberá visitas, certo? Então aqui, acabei de mostrar aqui atrás, né? Deixa eu só apagar uma coisinha aqui, para não ficar Q e R, tá? Então, quando a gente tem uma proposição E, um conectivo E, vamos lá, vou escrever tudo aqui de novo. A gente chama isso de conjunção. Conjunção. Isso aqui é a forma principal da conjunção, tá? É o E. Ela pode vir como mas, ela pode vir como nem, o nem na verdade seria o não e, né? E não. Espera aí só um minutinho aqui, pessoal. Só um minutinho aqui, teve um... Beleza, tá. Tava dando uma interferênciazinha aqui, tô afastando aqui para não ter mais problema. Continuando, então. A conjunção. Conjunção, a característica dela é o E. Então, uma coisa é outra. Vamos pegar aqui. O paciente receberá alta e receberá a medicação, certo? Então, isso aqui é a conjunção. A conjunção é representada pelo... não vou colocar a seta, porque senão pode confundir com o outro. Vou colocar 2 pontos. Opa! Então, o E é o chapeuzinho. Eu gosto de lembrar o quê? Isso aqui não parece aquele chapeuzinho de chinês, né? Chinês que tem aquele chapeuzinho assim, que usa na cabeça, aquele chapéu meio... Então, o chinês, na hora que você escrever chinês, ele tem o circunflexo no E. Então, E, circunflexo. Então, chinês aqui, ele é representado pelo circunflexo, tá? A segunda, vamos lá, disjunção. Aí a disjunção a gente tem 2 tipos, né? O ou e o ou, certo? A gente chama de disjunção inclusiva e disjunção exclusiva. A disjunção inclusiva é o ou, normal, que é representado pelo V. Então aqui o U e o V meio parece, né? Só um é mais redondinho que o outro. Mas então o formato dele aqui, quando tiver um V, a gente sabe que é a representação do OU. E a disjunção exclusiva, que é o OU, ela vai ser o V com risquinho embaixo. Então, por exemplo, o OU aqui seria o paciente receberá alta ou o paciente receberá medicação, tá? E a exclusiva, ou seria ou o paciente receberá alta ou o paciente receberá medicação. Certo? Uma coisinha aqui importante, né? Vamos... Peraí, não vou deixar para falar isso
daqui a pouquinho, senão vai confundir. Vamos relembrar aqui primeiro só os conectivos e os símbolos dele mesmo. Aí depois vem a condicional. Condicional, que é o C, então. C, 3 pontinhos. Então, por que tem os 3 pontinhos aqui que eu coloco? Porque a gente vai colocar, vamos lá, se fosse P, se P, então Q, né? Seria P, então Q, tá? Uma proposição dessa. Quer dizer, se P, então Q. O que seria? Se o paciente receber a alta, então ele receberá a medicação, certo? A proposição simples aqui continua a mesma, tá? Eu só coloco o conectivo. A gente muda talvez um pouquinho só para dar um sentido nela, no verbo, no tempo do verbo, mas o que a proposição diz a gente mantém, certo? Então, se então, o símbolo dele é a seta, certo? E a bicondicional, é o C e somente C. C e somente C. Ela é a setinha para os dois lados, vai e volta, certo? Então o que seria? O paciente receber a alta se e somente se receber a medicação, certo? Daqui a pouquinho a gente vai falar aqui da proposição composta, se ela é verdadeira ou se ela é falsa. Eu vou falar isso na próxima questão, daqui 2 questões eu vou comentar sobre isso. Mas aqui, a princípio, só para a gente entender os conectivos, o que é cada conectivo e qual que é o símbolo dele, tá certo? Então vamos lá, como que ficaria aqui? Ele quer saber, tendo como referência essas proposições, julgue o item a seguir. Considerando que a notação não S significa a negação da proposição S, que está falando aquela mesma coisa. A proposição, então aqui, ó, tem uma setinha aqui, que é o se então, condicional. E aqui no meio tem o V, que é o ou, uma disjunção inclusiva. Então o que a gente vai colocar? Se não P, ele quer a negação do P. Então a gente vai ter que mudar aqui o paciente receberá alta para o paciente não receberá alta. Se não P, então Q ou R. Vamos escrever aqui só para ver como que vai ficar, para a gente ver se vai bater com o que está escrito aqui. Não P. Então o não P é o paciente não receberá alta, tá? Mas como a gente tem a condicional, eu vou colocar o C antes, porque a gente tem que colocar C. Então, se o paciente não, porque ele quer a negação, não receber alta, então, porque a gente tem o C então, certo? Então, uma coisa importante aqui, só porque eu esqueci de falar. Na condicional, a gente chama o que está antes daqui, no C, no caso, né, de antecedente. Então, esse aqui é o antecedente, e o que vem depois da seta é o consequente, tá? Então, aqui a gente chama de antecedente e aqui de consequente. Então, o antecedente é não P e o consequente é Q ou R, tá? Normalmente a gente pode colocar assim, só aqui nesse caso, o antecedente é o P e o consequente é o Q, tá? Mas tanto o antecedente quanto o consequente pode ser uma composta também. No caso aqui, elas são simples. O antecedente é uma proposição simples P e o consequente é uma proposição simples Q. Mas pode ser diferente também, sem problema, tá bom? Então lá, se o paciente não receber alta, então, vou colocar embaixo aqui o então, aí vem uma disjunção inclusiva aqui, que é o ou, certo? Cadê minha setinha aqui? A gente tem aqui o ou, ó, que eu rabiscando aqui embaixo, certo? Então, quem que é o quê? Que é o paciente receberá a medicação. Como eu já está falando de paciente, né? Vou colocar, então ele, a gente sabe que ele é o paciente, então ele receberá a medicação, receberá medicação ou receberá visitas. Ou receberá visitas. Então, se o paciente, vamos só grifar aqui, ó, para ficar claro o que a gente teve. Se, então, certo? Que simboliza isso aqui que a gente tinha aqui. O não aqui no caso, porque a gente tinha uma proposição e ele quer
a negativa dela aqui no não P, ele colocou o tio aqui antes, não P. E o Vzinho aqui no meio, que é o ou, a gente colocou entre o Q e o R, certo? Então, o paciente receberá alta é a proposição P, que é o que estava aqui no começo, não P, certo? Então, vamos ver agora o que ele escreveu. Se o paciente receber alta, ele não colocou não. Então, ele não receberá medicação. Ele incluiu um não aqui, ele negou essa aqui que não precisava. Ou, ele manteve o ou ele está certo, não receberá visitas. Colocou outro não aqui também que não existe, certo? Então, gabarito errado, certo? Gabarito errado. Ele negou as duas do consequente, que não era para negar, e manteve e não negou o antecedente, que era o P, quando ele deveria ter negado. Então o gabarito está errado. Beleza? Vamos lá. Agora aqui, começar a falar da tabela verdade, aí eu vou falar das proposições compostas, se ela é verdadeira ou falsa na próxima questão. Que aí já entra na tabela verdade, que fica mais fácil da gente explicar tudo. Vamos lá. A qualidade da educação dos jovens sobe ou a sensação de segurança da sociedade diminui? A quantidade de linhas da tabela verdade correspondente à proposição é igual a... Então vamos lá, o que é a tabela verdade? A tabela verdade a gente vai tentar relacionar todas as formas possíveis de relacionar as duas proposições. Aqui o que a gente tem? Tem uma proposição P aqui, que seria a qualidade da educação dos jovens sobe. Isso é uma proposição P. E a segunda proposição, que é a Q, que seria a sensação de segurança da sociedade diminui. As duas proposições simples estão ligadas por um conectivo ou, que é a disjunção inclusiva, simbolizada pelo V, certo? Então a gente teria aqui essa proposição P ou Q, beleza? Então vamos lá, a gente tem duas proposições aqui, certo? A gente quer saber se essa proposição toda ela é verdadeira ou se ela é falsa. Para isso, a gente precisa relacionar essas duas proposições simples. A proposição simples aqui, ela pode ter valor, vamos pensar só na simples, só nessa primeira, só no P. Ela pode ser verdadeira ou pode ser falsa, certo? O P, ele pode ser verdadeiro ou pode ser falso. Não sei. A gente não tem como julgar isso se é verdade ou falso. Mas a gente sabe que ela pode assumir essas duas opções aqui. Um dos princípios da proposição, da lógica proposicional é essa. A proposição ela não tem uma terceira opção. Ela não pode ser mais ou menos verdadeira, meio falsa, quase, mais ou menos. Vamos lá. Não existe. Ela é ou verdadeira ou ela é falsa. Então é o princípio do terceiro excluído. Então ela não existe uma terceira opção. É ou verdade ou falsa. E ela também não pode ser verdadeira e falsa ao mesmo tempo. Ela tem que ser ou ela é verdadeira ou ela é falsa. Não existe as duas coisas ao mesmo tempo, certo? Assim como o que. O que ele também pode ser verdade ou falso. Ele pode assumir qualquer um desses valores lógicos. E aí na proposição composta, a gente vai depender dessa combinação. Se ele é V, se o P é verdade e o Q é verdade, ela vai ser uma coisa. Se o P é verdade e o Q é falso, ela vai ser outra coisa. Se o P é falso e o Q é verdade. Então, assim, a gente tem que relacionar todas as formas possíveis entre P e Q para saber como pode ser o OU, certo? A gente daqui a pouco vai falar também aqui, já na próxima questão que eu falei, quando que o OU é verdade, quando que o OU é falso. Quando que o E é verdade, quando que o E é falso. Quando que o C então é verdade, quando que o C então é falso. Mas, a princípio, a gente não quer entrar nisso. Só vamos mostrar aqui como que é a tabela verdade. O que seria a tabela verdade? A gente tem duas proposições simples. A proposição P e a proposição Q. Tá? E aí a gente vai fazer a relação entre elas. Aí pode ser OU, pode ser E, pode ser qualquer coisa. Não vou fazer agora, mas só vou mostrar como que o que é a tabela verdade, o que a gente tem que fazer com isso. Na tabela verdade a gente vai fazer o quê? A gente vai montar todas as opções de combinação entre P e Q. Quer dizer, que seria V com V, V com F, F com V e F com F. Certo? Quantas linhas eu vou colocar na minha coluna para combinar tudo? Aí vem uma super fórmula aqui, que seria 2 elevado a n. O que é n?
quantidade de proposições que eu tenho na minha proposição composta. Nessa proposição composta eu só tenho duas, que é o P, que é essa primeira, e o Q, que é a segunda. Então, N, nesse caso, vai ser 2. Então, eu tenho 2 ao quadrado. Isso aqui vai ser igual a 4. Então, nessa proposição composta aqui que eu tenho de duas proposições simples, minha resposta vai ser 4, tá? Bem fácil essa questão. Mas o que vem por trás dela que é o que eu quero explicar. Eu coloquei ela mais para explicar o resto do que pela dificuldade da questão, que é uma questão bem simples. Você olhou, contou, tem duas proposições simples, 2 ao quadrado é 4. Se eu tivesse 3 proposições aqui, se fosse a qualidade da educação dos jovens sobe, ou a sensação de segurança da sociedade diminui, e a qualidade do ar piora, vai. Seriam 3 proposições. Seria o P, o Q e o R. Aí eu colocaria mais uma proposição aqui, o R, e ficaria 2 ao cubo. 2 ao cubo é 8, certo? Mas nesse caso aqui são só duas. 8 ou 4 o quê? Linhas. Por que são 4 linhas e por que são 8 linhas no outro? Porque a gente vai tentar relacionar todas as formas possíveis. Como que eu faço isso? Sempre a primeira, vou colocar até a 8 aqui já, para ficar mais fácil. Vou colocar o P, o Q e o R, que não é a questão, mas o que eu vou fazer? Vão ser 8 linhas, certo? Vamos separar aqui já em 8 para não ter muito... 1, 2, 3... Estica lá para baixo isso. 4, 5, 6, 7... Eita, ficou meio pequeno aqui, mas tá bom, vai 8. Deixa eu só apagar essa. 7, 8, beleza. Agora eu tenho 8. Como que eu vou montar isso? A primeira proposição eu vou colocar metade V e metade F. São 8, então eu vou colocar 4V, V, 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 F, F, F e F, certo? Na segunda, no Q, eu vou colocar o quê? A metade disso aqui, verdade, e a outra metade falsa. Então eu coloquei VV, são 4V, nesse aqui eu vou colocar 2. V e V. Aqui F, 2F, certo? E o resto F. Ótimo. Agora aqui no F, vou colocar 2Vs e 2F. Então aqui eu coloquei 4, 4, aqui eu coloco 2, 2, 2, 2, certo? E na terceira eu vou colocar o quê? Um V, um F. V, F, V, F, V, F, V, F, certo? Então o que eu estou fazendo aqui? Eu fiz todas as combinações possíveis entre essas três. 2 ao cubo, tá? Então VVV, VVF, VFV, VFF, FVV, FV, tem todas as combinações possíveis. E aí eu vou fazer agora, aqui eu faria, isso aqui é só montagem mesmo, tá? Essa partezinha aqui que eu fiz é só montagem do início da tabela. Aí eu faria aqui a proposição composta. Vou falar se o que eu quero é P, E, Q. Aí eu vou fazer o P e o Q. Se o P é verdade e o Q é verdade, na conjunção isso vai ser o quê? Isso vai ser verdade. Aí eu vou completar tudo isso aqui. Nas próximas 2 questões a gente vai fazer... São 2 questões só disso, que aí eu vou explicar quando que uma é verdade e quando que ela é falsa. Mas a ideia é essa. A montagem da tabela verdade do meu começo é dessa forma. Então 2 elevado a n, e aí eu faço isso. Metade V, metade F. Se eu tivesse só 4 aqui, né? Se tivesse só P e Q, fosse só as duas proposições P e Q, seria V, V, F, F, porque aí são 4, né? 2 proposições, 2 ao quadrado, 4. E aqui seria VF, VF. Fiz todas as combinações. V com V, V com F, F com V e F com F. Certo? Então é isso. Proposições compostas aqui. Então agora vamos falar aqui quando que ela é verdade, quando que ela é falsa. No E, conjunção. Conjunção. Se eu falar para você, a neve é branca e a grama é falsa, é verde. Estou falando 2 proposições com uma ligação com o E no meio, né? Com o conectivo E.
Se uma dessas duas coisas for falsa, se eu falar, a neve é branca e a grama é preta. Isso, você vai entender que isso que eu estou falando é falso como um todo ou verdadeiro? Com certeza vai entender que isso é falso, porque a grama não é preta, a grama é verde, certo? Então, o que quer dizer isso? Que para conjunção, para ela ser verdade, vou colocar aqui, quando que isso é verdade? Quando é verdade e quando é falso. A conjunção e, quando que ela vai ser verdade? Quando as duas proposições simples forem verdadeiras. Então ela é verdade quando for V, V. Tá? Verdade com verdade. A proposição simples P é verdadeira e a proposição simples Q é verdadeira. Aí ela vai ser verdade. Se uma dessas duas for falsa, a conjunção toda já vai ser falsa. Certo? Então, se for VF, se for FV, ou se for FF, o que é FV? A primeira proposição é F, a segunda é falsa, né? A primeira é falsa, a segunda é falsa. A primeira é falsa, a segunda é verdadeira. Cada proposição simples que compõe a proposição composta, que seria a conjunção, tá? Eu vou ver qual que é o valor lógico do P. Ah, o P é verdade, beleza. Qual que é o valor lógico do Q? Ah, o Q é verdade. Então essa conjunção é verdadeira. Então eu vou ter um valor lógico, vamos fazer só aqui do lado assim, ó, P, Q. Eu vou ter o valor lógico do P, vou ter o valor lógico do Q e vou ter o valor lógico da proposição composta, que no caso aqui vai ser verdadeira também. Aqui seria um E, né? Certo? Então essa proposição composta é verdade. Por quê? Porque o P é verdade e porque o Q é verdade. Certo? Então a conjunção ela só é verdade quando as duas forem V. Disjunção simples. Disjunção inclusiva. A disjunção inclusiva, normalmente, a gente chama de disjunção só, tá? Não fala inclusiva, a gente só fala da exclusiva. É disjunção e a disjunção exclusiva. Aqui a gente vai entender até o porquê que tem essa diferença do inclusiva e exclusiva. Se eu falar a grama é verde ou a grama é preta. Ela é verde, então tá certo, é porque eu falei que ela é verde. Ou é preta, tá errado, mas... Então, assim, na disjunção, no ou, basta que uma das duas seja verdade para que a proposição composta seja verdade. Então, ela vai ser verdade quando VV, VF e FV. E ela só vai ser falsa quando for FF. No caso do FF. Tá? Então, a conjunção ela só é verdade quando é VV, a disjunção ela é verdade quando uma das duas for V, ou as duas no caso, inclusiva, porque pode ser as duas. Aí vamos pegar a disjunção exclusiva primeiro aqui. Disjunção exclusiva. As principais que mais caem, pessoal, é a conjunção, a disjunção e disparado a condicional, tá? Condicional é o que mais cai. Então, a disjunção exclusiva, ou. Por que exclusiva? Porque ela é ou uma coisa ou a outra. Tem gente que até fala aqui, ou, mas não as duas. Tem gente que chama essa disjunção exclusiva desse nome. Ou isso ou aquilo, mas não os dois. Por quê? Porque no caso do VV, ela também vai ser falsa. Ela tem que ser uma V e uma F, quer dizer, tem que ser diferente. Então aqui ela é verdade quando for VF ou quando for FV. E ela vai ser falsa quando for VV e quando for FF. Vamos falar da bicondicional primeiro aqui. Bicondicional. Que é o C e somente C. É muito grande para escrever, eu vou colocar só o símbolo, tá? C e somente C. Quer dizer, isso aqui, C e somente C, aquilo lá. Então, o que significa isso? Se isso aqui é verdade, somente se a outra for verdade. Isso é falso somente se a outra for falsa. Então, o que significa isso? Que para ela ser verdade, as duas proposições simples têm que ter o mesmo valor lógico. Tem que ser VV ou FF.
Se isso, só e somente, só se for aquilo. E se for isso, só se for aquilo outro. Certo? Então, assim, ela só vai ser verdade quando forem iguais. O valor lógico das duas proposições simples iguais. E ela vai ser falso quando? VF e o FV. Certo? E a condicional, que é o principal de todos, mais famoso. Condicional. Que é até meio estranho de a gente se pensar. Se eu falar, se chover, então eu não vou para o parque. Então vamos ao contrário, vai. Se fizer sol, então eu vou para o parque. Fez sol. Verdade. Eu fui para o parque. Verdade. Ótimo. Isso é verdadeiro. Então se choveu, fez sol, eu fui para o parque, é verdadeiro. Minha frase é verdadeira. Fez sol, eu não fui para o parque. Falso. Isso é falso. Então quer dizer, fez sol e eu não fui para o parque. Eu menti, certo? Porque fez sol e eu não fui para o parque. Eu disse que se fizer sol eu vou para o parque. Então, isso é falso. Ótimo, até aí perfeito. Aí agora, não fez sol e eu fui para o parque. Isso vai ser, eu estou mentindo? Isso é falso o que eu estou falando? Não, por quê? Porque eu não falei nada se chovesse. A minha afirmação foi, se fizer sol, eu vou para o parque. Agora, se não fizer sol, eu não falei nada. Então, o que significa isso? Que se a primeira parte da condicional, né, o antecedente, for falso, a gente considera isso como verdadeiro na lógica proposicional. Por quê? Porque eu não falei nada sobre isso, eu estou falando da outra coisa só. Eu falei só se chover. Se não chover, ou se fizer sol. Se não fizer sol, eu posso fazer o que eu quiser. Então, na condicional, FV e FF é verdade. Certo? Então, se meu antecedente for falso, isso já é verdade, a minha condicional é verdadeira. Então, o único caso da condicional ser falsa é o VF. O famoso pessoal fala da Vera Fischer, que é os iniciais de VF. Os iniciais de Vera Fischer é o VF, certo? Então, assim, a única forma da condicional ser falsa é no VF. Todas as outras, ela é verdadeira. Então, aqui, se o antecedente for F, ela já vai ser verdadeira independente do valor lógico do consequente. Ou, se o consequente for verdadeiro, a condicional também vai ser verdadeira, independente do valor lógico do antecedente. Certo? Então a gente sabe. Isso aqui é importante a gente lembrar dessas duas frases que eu vou falar lá na frente para quando a gente falar de negação e equivalência. Então, se o antecedente aqui, se o antecedente for falso, ou se o consequente for verdadeiro, isso é verdade. Tá? Então, se acontecer isso, ou se acontecer isso, se acontecer do F do primeiro aqui, do antecedente, ser falso, ou acontecer do consequente ser verdadeiro, essa proposição já é verdadeira, independente do valor lógico da outra, tá? E ela vai ser falso quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Tem que acontecer as duas coisas, tá? Nesse aqui não, esse aqui pode acontecer uma. Se uma é V, se o consequente é V, já é verdade. Se o antecedente é F, já é verdade, tá? Isso vai ser interessante para a gente lembrar disso daqui a pouquinho quando a gente for falar de equivalência e negação. Então aqui, vamos lá. Vamos aprender agora aqui a fazer a tabela verdade, que eu mostrei lá no começo, e agora a gente vai aplicar essas duas coisas que a gente falou na questão. Tá? Duas questões que eu coloquei até. Coloquei duas questões, que isso caiu duas vezes em 2018, tá? Então vamos lá. A tabela a seguir mostra as 3 primeiras colunas das 8 linhas das tabelas verdades das proposições P, E, Q ou R e se P e Q, então R, tá? Ok. Em que P, Q e R são proposições lógicas simples. Aí aqui ele já deu até a tabela verdade pra gente, aqui, já meio montadinha, tá? Quase montadinha, você vai ver daqui a pouquinho porque tá quase. Julgue o item que se segue completando a tabela se necessário. Na tabela, a coluna referente à proposição lógica se P e Q, então R, então quer dizer, ele quer essa aqui, ó.
Ele quer essa coluna aqui. Ele quer o resultado dessa coluna. Aqui vai ser V, aqui vai ser F, aqui vai ser V, aqui vai ser F. Ele quer saber isso, tá? Ctrl... Cadê? Erase. Aqui. Beleza. Ótimo. E aí ele deu aqui, como ele fala que é isso. V, 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 F, V, 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 V. Beleza? Ótimo. Vamos lá para a próxima página. Eu fiz aqui, já deixei montadinho aqui pra gente. Tirei essa outra, tá? Essa aqui que a gente não vai usar. Era uma outra questão, ele perguntava as duas. Então, como a gente não vai precisar fazer as duas, eu tirei. Tirei essa aqui. Deixei só a que nos interessa. Para a gente fazer isso aqui direto, o P, E, Q, V, V com si, então V. Nossa, fica muito complicado. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer passo a passo. Aqui a gente tem uma proposição que é o antecedente. Tá? E aí depois a gente vai ter essa outra condicional, que é no R. Então o que a gente faz? Primeiro a gente vai fazer, vamos ver qual é o valor lógico dessa proposição composta P, E, Q. Vou fazer primeiro essa aqui, e aí com o resultado dessa, aí eu vou comparar com o R. Tá? Então vamos fazer primeiro o P e o Q. Vamos resolver primeiro essa parte aqui que está dentro do parênteses. P, E, Q. Vamos lá, acabei de falar aqui, vamos voltar ali. O E. O E, ele só é verdade quando for VV. Em todo o resto, ele é falso. Certo? Então, vamos olhar aqui, ó. Vamos olhar o P e olhar o Q, tá? Não vou olhar o R. Aqui a gente vai esquecer por enquanto. Isso aqui a gente esquece por enquanto. Tá? Então, P e Q. V e V, verdade, né? A gente sabe que as duas, ele só é verdade quando as duas forem verdade. Aqui é F. Opa, já é falso. Aqui é F. Falso. As duas são F. Falso. V com V. Opa, verdade. F, F e F, certo? Então aqui é tudo falso. Ótimo. Aí agora o que a gente vai fazer? Agora sim, a gente vai olhar essa aqui e essa. Tá? Agora eu apago essas duas aqui que agora eu não vou olhar mais. Vou olhar só para essas duas. Agora uma coisa importantíssima. A ordem que a gente vai olhar é importante na condicional. Por quê? Porque a gente sabe que VF resulta em falso. FV é verdade. Então a ordem que a gente vai olhar é muito importante. E quem que a gente vai olhar primeiro? Quem que é o antecedente? O antecedente é esse aqui, ó. Esse é o antecedente. Então a gente vai olhar daqui para lá. Daqui para lá. Sempre. Sempre não, nesse caso aqui, porque o antecedente está aqui. Em todas as 8 linhas a gente vai olhar ao contrário. Então vamos lá. V para V. Opa, consequente é verdadeiro? Isso aqui é verdade. Antecedente é falso? Isso já é verdade. Então aqui já vai ser verdade, aqui é 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 verdade. Por quê? Porque o antecedente é falso. Eu não preciso nem olhar o R. Nem olha o R, esquece o R aqui porque é falso. Tá? Que eu já vi que o antecedente é falso, então posso pôr tudo verdade aqui, ó. Verdade, 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 tá? O primeiro que era V, mas o consequente também é V, então é verdadeiro. Sobrou esse aqui, V virou F. Então VF, isso aqui é falso. Pronto. Então o que ficou minha resposta? V, 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 F, V, V, V. Quem que ficou F? O único que ficou F foi o 5, o resto ficou tudo verdade. V, 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 opa, F, quem que é F aqui? O 5, e o resto é verdadeiro. Pronto, gabarito certo. Beleza? Tudo tranquilo por enquanto? Tá dando para entender? Vê se tem alguma... Beleza, vamos lá. Continuando. Próxima questão é uma questão bem parecida, tá? Praticamente igual. Só que aí só mudou aqui o que a gente tá colocando aqui, ó. Aqui a gente tem um C e somente C e um OU, tá? Então o que a gente vai resolver primeiro? Vamos resolver primeiro quem está dentro do parênteses aqui, que é o C e somente C. Então aqui a gente vai resolver P, C e somente C, Q. E aí depois a gente vai resolver isso. P, opa, ficou meio pequenininho, meio apertado aqui, tá? Vou fazer pequenininho, mas... ou R. Beleza? Ótimo. Então vamos resolver o C e somente C. Olhando o P, eu vou olhar o P e o Q agora, hein? Ó, porque aqui é onde eu tenho P e Q.
C e somente C a gente sabe que é verdade quando as duas forem iguais, certo? Então, V com V é igual, então aqui é V. V com V, V. V com F, opa, falso. Diferente é falso. V com F, falso. Essa aqui, F com V, falso. F com V, falso. F com F, opa, verdadeiro. F com F, opa, verdadeiro. Beleza? Aí agora eu vou olhar quem? Esse aqui, esse que a gente fez agora, com o R. Agora eu esqueço essas duas colunas aqui, ó. Vou até riscar, esquece. Vou olhar só essas duas. Agora a ordem importa? Não, no ou não importa. V ou F, FV é tudo igual. Então, assim, é tudo o mesmo resultado, né? Então a ordem só vai importar mesmo no se e somente, na condicional, que é o se então. Tá bom, gente? No resto a ordem não vai importar. Então vamos olhar de qualquer jeito aqui. Aqui a gente tem um ou, disjunção inclusiva, disjunção. A disjunção a gente sabe que ela é verdade se uma for verdade. Ela só é falsa quando for FF, só se nos dois casos, só se as duas proposições simples forem falsas, certo? Então, V com V, verdade. V, opa, tem um V, verdade. Essa aqui, opa, tem um V, verdade. Opa, F com F, aqui não, aqui é falso. V com F, verdade. F com F, ou F com F, sim, falso. V com V, verdade, F com V, verdade, tá? Então, ó, linha 1, 2, 3, a quarta foi falsa e a sexta foi falsa, o resto é tudo verdade. Aqui, 1, 2, 3, a quarta e a sexta, falsa. Ótimo, gabarito? Certo. Beleza? Deixa eu só ver uma coisinha aqui. Se agora que eu vou falar... Tá. Ótimo. Vamos pensar agora aqui, vou só acrescentar uma coluna para a gente resolver a próxima questão, vou falar só um pouquinho aqui. Qualquer coisa aqui, tá? Não importa, chama por um X aqui, que não importa o que seja. Se eu chegar num resultado que aqui seja todo verdade, vou fazer essas combinações aqui e vai de quanto eu vou resultar em V, 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 V. Tudo é verdade. Isso aqui, como chama isso aqui? Tautologia. Se eu fizer essa tabela verdade aqui da proposição composta X aqui, que eu não sei qual vai ser, que vai dar tudo V, tá? Faz de conta aqui que seria uma que fosse daqui desse tudo V. Isso chama tautologia. Se for tudo F, de quanto que eu cheguei em todas as linhas falsa, tudo F. A gente chama isso do quê? De contradição, tá? Contradição. Quando ela é toda falsa. A tabela verdade dela, ela é inteira falsa. Então, quando for tudo F, quando tudo verdade, tautologia. Quando for inteira F, contradição. E aí, quando ela for variada, igual essas outras aqui, essa aqui é variada, VF, VF, aqui VF, F, VF, aí a gente chama de contingência, tá? São os três tipos aqui que a gente pode encontrar. Beleza? E aí outra coisa, se a gente chegou numa proposição composta, ela deu aqui, vamos falar que foi V, vamos pôr só 4, tá? VF. Aí eu tenho uma outra que ela é VF. Pô, igualzinha. A gente pode falar, essa aqui é a proposição X, essa aqui é a proposição Y, tá? Elas são iguaizinhas, a gente fala o quê? Que elas são equivalentes. Não é igual, elas são equivalentes, elas têm a mesma tabela verdade. Mas elas não são iguais, são duas proposições diferentes. Mas quanto que é não P ou Q, I, não. Essa aqui é não P, EP, não importa. Se a tabela verdade dela, que fizer todo isso aqui, resultar na mesma coisa, elas são equivalentes. Agora vamos pensar numa proposição Z aqui, que ela deu falsa, falsa, falsa e verdade. Você vê que ela é exatamente o contrário dessa.
O que significa isso? Que essa aqui é uma negação. Tá? Então aqui quando elas são iguais, elas são equivalentes, e quando elas são exatamente o contrário, uma é negação da outra, tá? Deixa eu só fazer uma coisinha aqui, pra relembrar aqui uma coisa. Se eu tiver aqui, ó, se eu tivesse uma não P em algum lugar aqui, eu teria que fazer mais uma coluna aqui do não P. Como é o não P? O não P é uma proposição. Primeira coisa importante de lembrar. O não P é uma. Se eu tivesse João é médico. E a frase João não é médico. Essa aqui seria, vamos lá, P e aqui é não P. Elas são duas proposições diferentes? Não, é a mesma proposição P, só que uma é negação da outra, tá? Então assim, se eu tiver P e não P, P e não P, quantas linhas eu vou ter? Lembrando do 2 elevado a n, eu tenho duas proposições aqui, eu tenho uma só. Então isso aqui é 2 elevado a 1, são duas linhas só, tá? Isso aqui eu não considero uma proposição nova na minha contagem de linhas, essa coisa. É a negação dessa outra. Então aqui, o P, se eu quiser fazer a tabela verdade do não P, eu simplesmente vou fazer o contrário do P em todas. Aqui é V, vai virar F, aqui é F, vai virar V, aqui é V, vai virar F, aqui é F, vai virar V, aqui é V, vai virar F, aqui é F, vai virar V, aqui é V, vira F, e aqui é F, vira V, certo? Exatamente o contrário. Então o que? Não P é a negação do P. Na proposição composta, quando a gente tiver uma proposição composta, é a mesma coisa. Certo? Fechou. Vamos lá então. A sétima. Considere as proposições P e Q a seguir. Aí ele dá duas proposições aqui que não precisa nem ler, tá, gente? Essa aqui. A partir dessas proposições, julgue o item seguinte. A proposição, ó, aqui tem uma outra forma deles colocarem a negação, tá? Cantoneira. Então a negação pode ser dada pelo til ou pela cantoneira, que é esse negocinho aqui. Então isso aqui é não P. Então ele fala, se não P, então, se P, então Q. A condicional é uma outra, o consequente aqui é uma outra condicional, tá? Eu posso fazer toda aquela tabela verdade, igual aqui atrás, fazer uma tabela por P, por não P, por o Q, por o se P, então Q, por o se... Posso fazer isso, fazer uma super tabela verdade. Dá um trabalho, mas resolve a questão. Aí vai chegar num resultado que é tudo V se for tautologia. Mas a gente não vai precisar fazer isso. Vamos resolver de uma outra forma, isso aqui. Vamos colocar aqui, ó, não P, se então, P, se então, Q. A gente teria que fazer todas as combinações, certo? Vamos pensar primeiro no P, vamos pensar só no P. O Q a gente vai ver que não vai nem precisar saber qual o valor lógico do Q. Vamos pensar aqui no P, que aqui ele é verdade. Verdade. Não P é verdadeiro. Se o não P é verdadeiro, o P é falso. Sempre é o contrário, é sempre o valor lógico contrário à negação. Se aqui ele é não, o não P é verdade, então o P é falso, certo? Ah, eu tenho VF, é falso. Não, não é isso. Aqui eu tenho que resolver isso aqui, ó. Essa condicional. Se P, então Q. Se o P é falso, o antecedente aqui é falso, essa proposição lógica inteira, a proposição composta aqui, se P, então Q, ela vai ser o quê? Ela é verdade. Porque aqui é falso. Se isso aqui é falso, se essa primeira é falso, tudo isso aqui vai ser verdadeiro. Então aí eu vou ter V, se V, então V. V com V na condicional, isso é verdade. Certo? Isso aqui é verdade. Ótimo. Eu falei que o não P é verdadeiro. Então agora eu vou propor o contrário. Vou falar agora que o não P é falso. Não P... Certo? Aqui, independente do valor lógico do Q, aqui, ó, essa proposição, o consequente vai ser verdadeiro. Por quê? Porque o P é falso. Então, aqui já vai ser verdadeiro. Agora, vamos pensar ao contrário. O não P é falso. E o P é verdade. Vamos tentar pensar aqui, resolver isso aqui.
Isso aqui vai ser, isso aqui tudo, ele vai ser verdadeiro ou falso? Não sei, porque vai depender do valor lógico do Q. Por quê? Porque se o Q for falso, vai dar VF e aqui vai ser falso. Se o Q for verdadeiro, VV, aí é verdadeiro. Então a gente não consegue deduzir o consequente. Só que o antecedente é F. E a gente sabe que quando o antecedente é F, a condicional toda é verdade. Então, independentemente do valor do P, se P é verdadeiro ou se P é falso, das duas formas a condicional é verdadeira. Então ela vai ser sempre verdadeira, independentemente do valor lógico do Q. O Q pode ser V, pode ser F, que não vai interferir em nada. Ela vai ser sempre verdade, por quê? Por causa do P e do não P. Então, isso aqui, quando a gente tem sempre verdade, é uma tautologia, beleza, gabarito, certo. Beleza, pessoal? Gabarito certo. Agora aqui, vamos lá. Essa aqui também é um dos principais assuntos. Equivalências e negação. Você vê que eu coloquei 5 questões disso aqui, porque é o principal assunto, é o que mais cai, equivalência e negação. Vamos lá. Os 5 conectivos aí, né? O E, o OU, o C então, o OU e o C e somente C. Os 5 vão ter uma negação. Cada um tem a sua negação. Característica, vamos falar assim. A gente pode fazer por tabela verdade qualquer tipo de proposição que a questão pedir. A gente remontar a tabela verdade, a gente consegue descobrir qualquer coisa. Mas tem algumas, que isso também demoraria uma eternidade para a gente fazer, né? Mas algumas equivalências e algumas negações, elas são características. A gente tem que saber de cabeça, tem que decorar essas que eu vou passar. São as que caem, 99,999% das questões que caem são dessas, tá? Dificilmente vai ter uma questão que a gente vai ter que montar a tabela verdade. Então, assim, vamos entender. O que é equivalência, que eu falei ali atrás? Quando a tabela verdade delas é igual, certo? Uma vai ser igualzinha, idêntica à da outra. E a negação, quando elas forem o contrário, tá? Então, vamos começar fazendo as negações primeiro. Negação, porque a negação, cada uma tem uma. Cada um dos conectivos tem uma negação característica. E na equivalência, a gente vai ver que, basicamente, só a condicional que tem equivalência. Principal, né? São 2 equivalências da condicional. A negação não. A negação, cada uma tem uma característica. Então, vamos começar pela conjunção. Vou pôr aqui, qual que é a proposição, tá? A proposição. E aqui do lado vamos escrever a negação. Fazer uma tabelinha aqui para a gente ter tudo isso aqui escrito. Então vamos lá. Proposição 1. Condicional, tá? A conjunção, desculpa. Conjunção. P, E, Q. Como que eu nego a conjunção? Vou falar primeiro a mais característica e depois eu vou falar, lá no final, vou falar a outra, que vai ser consequência de uma outra que a gente vai falar mais pra frente. Mas só para a primeira, mais característica da negação do E, lembrando que esse aqui é E, tá? Vou até colocar em parênteses aqui, isso aqui é o E, tá? Negação do E. O que eu faço? Eu vou negar as duas, não P e aqui não Q, e vou substituir o E pelo OU. Então aqui vai virar OU. Simples. Nego as duas e troco o E pelo OU. Tá? Para negar a conjunção. Aqui é conjunção. Na disjunção. A disjunção seria P ou Q, certo? OU. Como que é? É a mesma coisa dessa outra, certo? Se eu neguei essa desse jeito, eu vou negar essa da mesma forma, fazendo como? Não P e não Q. Então, para negar o P e o Q, eu nego as duas e troco o E pelo OU. Para negar o OU, eu vou vou negar as duas e trocar o OU pelo E. Simples. Faço a mesma coisa, certo? Então, um eu vou e a outra eu volto só. Beleza. Condicional. Se P, então Q.
Ótimo. Lembra que lá atrás eu falei, isso aqui só é falso quando for V, F. Quando essa for V e essa for F. Então, quando o antecedente for verdade e o consequente for falso. Então, a negação do se P, então, que é quando o antecedente for verdadeiro e o consequente for falso. Tem um monte de regrinha que o pessoal fala, que faz para decorar, tem um monte de... Qualquer um é válido, tá? Mas aqui você entendeu o porquê. Quando que o condicional é falsa? Quando é V, é F. Quando esse é V e o outro é F, certo? Quando o antecedente é V e o consequente é F. Então, quando o antecedente é verdadeiro, quer dizer, eu não vou negar ele, porque é verdadeiro, e o consequente é falso, quer dizer, vou negar ele, certo? Então, P, E, não Q. Essa é a negação da condicional. Como a negação da condicional é um E, então eu posso fazer aqui também. Eu posso fazer a negação do E também ser uma condicional. Como? Da mesma forma, certo? Aqui mantenho o P do jeito que ele é, substituo o E pelo C, então, e nego o Q. Então seria P, se P, então não Q. Tá? É a mesma coisa daqui. Eu mantenho a primeira e nego a segunda. Só que daí eu troco o conectivo de E por C, então. E nesse aqui eu troquei o conectivo de C, então, por E. Simplesmente. Aí agora, a bicondicional e a disjunção exclusiva, certo? Ela é P ou P ou Q, né? A negação dela, quem que é? É a bicondicional, porque a gente sabe que quando uma é V, a disjunção exclusiva, ela só é verdade quando for diferente, quer dizer, VF ou FV, e nos outros casos ela é falsa. E a bicondicional, ela só é verdade quando for igual, e quando for diferente é falsa. Então ela é uma negação da outra. Então aqui, qual que é a negação dela? É o P, C e somente C, Q. E da bicondicional? Bicondicional. P, C e somente C, Q. A negação dela é... Opa, ficou meio feio aqui, né? Ou P ou Q. Uma nega a outra. Simplesmente, não precisa negar nenhuma, não preciso colocar não em tio em nenhum lugar. Simplesmente uma negação da outra. Simples, certo? Então essas aqui são as negações. Isso tem que decorar. Essa tabelinha aqui que eu fiz a gente tem que decorar. Quais são as duas negações da conjunção? As duas negações da conjunção. A negação da disjunção inclusiva. A negação da condicional. E a negação dessas duas aqui, que na verdade uma é a outra só, né? Beleza? É isso. Agora vamos ver as equivalências. Equivalência é quando o quê? Quando as tabelas verdades são idênticas, tá? Desculpa, tomar uma água aqui rapidinho só para dar uma... para a garganta dar uma melhorada. Vamos lá, vou até esticar isso aqui para frente. Não é só porque eu sou torto, tá? Eu tô abrindo mesmo porque vai ter uma... Aí, beleza. Vamos lá, equivalências. A conjunção não tem nenhuma equivalência característica, tá? Pode existir alguma equivalência pela tabela verdade, mas dessas principais não tem. A disjunção exclusiva também não tem. A bicondicional, ela não tem exatamente uma equivalência, tá? Específica, assim, mas o que significa a bicondicional? Ela é a condicional para os dois lados, certo? Ela é a condicional para cá e a condicional para cá. Então, o que significa isso? Que a gente pode reescrever o se P, C e somente C, Q, dessa forma. Se P, então Q, entre parênteses aqui, porque é uma condicionalzinha, e se Q, então P. Quer dizer, eu vou e volto. Eu junto as duas no E. Então, ela é verdade quando isso for verdade e isso for verdade, certo? Então, ela é se P, então Q, e se Q, então P. Simplesmente vai e volta. Ótimo. Agora as duas principais aqui, na condicional, a condicional vai ter duas equivalências.
Uma é na própria condicional, é uma condicional também. E a outra vai ser uma disjunção, tá? A condicional, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui, ó, minha condicional é P, se P então Q. A equivalência dela, o que é? É o contrário, eu vou inverter o Q e o P, negando os dois. Então é não Q, a setinha, não P. Eu simplesmente inverti isso aqui, ó, inverti o P com o Q e neguei os dois. É a contra negativa aqui, contra positiva, o pessoal fala. Então, se não Q, então não P. Ela tem o mesmo, ela é equivalente, tem a mesma tabela verdade do se P, então Q. Simplesmente isso. Eu vou inverter o que é antecedente vira consequente, o que é consequente vira antecedente, negando as duas. E a disjunção? Vamos voltar lá naquilo que eu falei lá atrás também. Se isso aqui for falso, ou se isso aqui for verdade, a condicional é verdadeira, certo? Verdadeira, vamos ligar com a equivalência. Então, se o P for falso, quer dizer, não P, ou se o Q for verdade. Então, se o P for falso, nego falso, ou se o Q for verdade, isso é verdadeiro. Então, a condicional, a equivalência dela é nos casos de que a condicional é verdade, certo? Então, ou não P, ou o Q aqui, certo? Então é o ou. Aí aqui a gente vai chegar nessa outra na equivalência da disjunção, que é a mesma coisa dessa aqui, certo? Igual a gente falou igual a gente fez aqui, vai ser aqui. Então qual que é a equivalência da disjunção? Não P ou Q. É a mesma coisa que eu fiz aqui. Opa, desculpa. Ou não, né? C então. Se não P, então Q. Só nega a mesma coisa, o não aqui, o Q manteve, aqui o Q eu vou manter. Aí eu vou trocar o sinal de C então para ou, e aqui eu troco o sinal de ou para C então. Simples. Beleza? Então isso aqui também tem que decorar, principalmente essas aqui. Tá? Essas daqui de baixo, é muito raro cair, essas duas, tanto a negação quanto a equivalência, mas pode acontecer. Mas essas daqui de cima, essas negações aqui e essas equivalências caem, despencam, cai muito, 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 muito. Vamos lá, rapidinho para não ficar muito tarde que está acabando. Mais 20 minutinhos aqui a gente acaba. São 5 questões de equivalência e a gente já vai acabar. Vamos lá, julgue o item seguinte, relativo à lógica proposicional e de argumentação. Se P e Q são proposições lógicas simples, então a proposição composta se P então Q, C e somente C, Q ou não P é uma tautologia. Isto é, independentemente do valor lógico V ou F atribuído a P e Q, o valor lógico de S será sempre verdade. Está explicando só o que é a tautologia. Podemos resolver fazendo a tabela verdade? Sim, podemos. Mas a gente não vai fazer isso porque vai dar um super de um trabalho. Tá? Então o que a gente vai fazer? Vamos olhar aqui, ó. A gente tem um ou. O ou, a gente sabe que tem uma equivalência do ou, que é um C então. Uma condicional. Que a gente acabou de ver ali atrás. Qual que era a equivalência? Vamos pegar aqui, ó. P ou Q. Qual que era a equivalente dele? Não P. Se não P, então Q. Certo? Isso aqui é equivalente, ó, sinalzinho de equivalência, tá? Três risquinhos, é um igual com um risquinho a mais. Ficou muito feio meu equivalente. Isso aqui é equivalente, certo? Então eu tenho aqui, ó, Q ou não P, né? Aqui não importa, essa aqui é só a característica do negócio, tá? Aqui, não importa aqui é P, aqui é Q, ali é Q, ali é P. A gente tá falando do que tá na esquerda e do que tá na direita. Então aqui, vamos pensar aqui. Isso aqui é equivalente ao quê? Eu vou negar a primeira, então é não Q. Se, então, não P. Mantenho esse e nego o primeiro, certo? A equivalência do ou, eu vou trocar o ou por si, então, pela setinha. Vou inverter o valor lógico do antecedente e vou manter o valor lógico do consequente.
Então vai virar não Q, se então, não P. Ótimo, cheguei nisso aqui. Agora o que eu vou ter então? Tenho se P então Q, C e somente C, aqui tem um parêntese, não Q, aqui né, o se então, não P. Opa, não, aqui eu tenho uma outra condicional negando as duas. Opa, não tem aquela outra equivalência que é uma condicional também? O que eu faço? Vou inverter e vou negar as duas? Então o que vai virar? O não P passa para cá, ele vai virar P, mantenho a condicional. O não Q passa para lá, vai virar Q. O que eu cheguei? Se P, então Q. C e somente C, se P, então Q. Quer dizer, eu tenho as... Isso aqui é igual. Se P, então Q. Se P, então Q. Se aqui é verdade, aqui vai ser verdade. Se aqui é falso, aqui vai ser falso, porque são duas proposições iguais. Certo? Então isso é uma tautologia? Sim, porque elas vão ser sempre iguais. C e somente C, ela é verdade quando for VV ou FF. Certo? Então, se aqui é verdade, aqui é F. É verdade. Então a composta, a bicondicional vai ser verdade. Se isso aqui é F, isso aqui também é F. Então a bicondicional também vai ser verdade. Então isso é uma tautologia. Certo. Beleza? Essa aqui ele fez uma questão de tautologia com uma condicional. Quem não enxergou essa condicional poderia ter feito uma tabela verdade para achar, ia demorar mais, mas ia chegar no resultado. E ele fez uma questão mais teórica. Ele pode fazer uma questão não tão teórica, fazer uma questão com uma frase mesmo. Vamos lá, julgar o item na argumentação, beleza. A proposição, se Sônia é baixa, então... Aqui tem o se então, né? Ó. Se Sônia é baixa, então Sônia pratica ginástica olímpica. Então aqui eu tenho um P e aqui eu tenho o Q. Ótimo. É logicamente equivalente, ele quer uma equivalência. A sentença, se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica. O que ele fez? Ele pediu uma equivalência que também é uma condicional. Aqui eu tenho se então... E aqui eu também tenho se então. Então, a gente sabe que para negar, né, a equivalência disso aqui, na condicional mesmo, seria só inverter. Desculpa. Não Q, não P. Certo? Inverte as duas, negando ambas. Beleza? Então o que eu vou fazer? Como seria a equivalência dessa? Se, quem que está aqui? Esse aqui eu vou passar para lá negando. Se Sônia não pratica ginástica. Se Sônia não pratica ginástica, não vou escrever tudo, tá? Então, aí o que está aqui, Sônia é baixa, vai passar para lá negando. Ele colocou como alta, tá? Então vou colocar alta também. Então, ela, né? Vamos por ela. Não preciso escrever Sônia de novo. Então, ela é alta. Ou ela não é baixa, no caso. Ela não é baixa ou ela é alta. Tá certo o que ele escreveu? Se Sônia é alta, então Sônia não pratica ginástica? Não. Ele negou as duas só e não inverteu. Ele esqueceu de inverter. Então isso está errado. Isso não é uma equivalência. Nem negação, tá, gente? Não é nada. Isso aqui é outra coisa. Errado. Porque ele não inverteu. Ele só negou as duas proposições simples. Beleza? Vamos mais uma. Essa aqui também é mesmo estilo. O que ele vai ter aqui? Ó? Assinale a opção que corresponde a uma negativa da seguinte proposição. Então agora ele quer uma negação da seguinte proposição: se nas cidades medievais não havia lugares próprios para o teatro e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, então a maior parte da população não era excluída dos espetáculos teatrais. Então o que a gente vai ter aqui? Vamos chamar a primeira de P, essa segunda aqui de Q e essa terceira aqui de R. A gente vai ter o quê? A gente tem um P e Q, então R.
certo? Então vou ter P e Q, o antecedente é P e Q e o consequente é R, certo? Então vamos lá. Eu quero a negativa, certo? A negação disso, a negação do C então. Quando o C então, para ele só é falso quando? No VF, certo? Então o que eu vou fazer? Vou manter o P e Q, não vou negar isso, e vou fazer vou trocar o sim então por E e vou negar o R. Então o que vai acontecer? Vai ficar, vou tirar o C, né? Vai virar, nas cidades medievais, vou manter tudo, P, não havia lugares próprios para o teatro, e as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos, e, vou substituir isso aqui por E, vou arrancar isso, e agora eu vou negar o R. E a maior parte da população, aqui era não, vou negar o tiro não, era excluída dos espetáculos teatrais. Então vou achar aqui nas respostas uma conjunção de 3 proposições. Então aqui, ó, se a maior parte da população, opa, já não é, esquece. Se nas cidades, esquece. Se nas cidades, esquece. Beleza. Vamos lá. Nas cidades medievais, havia lugares próprios para o teatro ou as apresentações. Não, não é ou, é e. Tá errado. Nas cidades medievais, não havia lugares próprios para o teatro, vírgula, as apresentações eram realizadas em igrejas e castelos e... Opa, não, esse aqui é igrejas e castelos, desculpa. Aqui que é o conectivo. E a maior parte da população era excluída dos espetáculos. Quer dizer, ele tirou não, beleza. Aqui ele não colocou o E, mas quando a gente tem vírgula aqui vai entrar o português aqui. Vamos pedir para o professor... Quem que é o Albertinho? O Iglesias? Quem que é o professor de português? Aqui, então, isso aqui não tem o E, mas a gente tem uma numeração aqui, então isso aqui é a mesma coisa que um E, tá? No caso... então aqui, beleza. Então temos P, E, Q, E, R. E não R, no caso, que é exatamente isso que a gente quer, tá? Só uma coisinha importante aqui. Se fosse o contrário, se a gente fosse negar essa primeira parte, o antecedente, que a gente tem o E, o que a gente faria? A gente teria que ter feito, nas cidades medievais, havia lugares próprios para o teatro, ou as apresentações não eram realizadas. A gente negaria isso e aí continuaria a parte da frente, tá? Mas como aqui a gente não precisou negar o antecedente, a gente mantém dessa forma, gabarito E. Beleza? Fechou. Fizemos todas já as de equivalência e negação. Vamos pegar uma aqui de argumento. Bem rapidinho. As seguintes proposições lógicas formam um conjunto de premissas de um argumento. Se Pedro não é músico, então André é servidor. Se André é servidor, então Carlos não é um espião. Carlos é um espião. A partir dessas premissas, então aqui temos 3 premissas, a P1, a P2 e a P3, tá? A gente chama assim mesmo de P1, P2, P3. A partir dessas premissas, julgue o item a seguir acerca de lógica de argumentação. Se a proposição lógica Pedro é músico for a conclusão desse argumento, então a gente tem o que é um argumento? Um argumento a gente vai apresentar premissas e a partir dessas premissas a gente tem que... Isso vai chegar em uma conclusão que deve ser lógica com relação às premissas. A gente tem que concluir logicamente que isso aqui é verdade, tá? Então, as premissas, juntamente com essa conclusão, constituem um argumento válido. Então, o que significa ser um argumento válido? Um argumento válido significa que todas as premissas são verdadeiras, eu vou considerar as premissas verdadeiras, por mais absurda que a premissa seja, tá? A gente tem que considerar ela verdadeira. Pode fazer aqui, o homem já pisou em Marte. Não, o homem nunca pisou, já chegou sonda, já chegou tudo. É um absurdo, mas a gente vai considerar como verdadeira porque é uma premissa de um argumento, tá? Aqui também vai ser V. E aqui também vai ser V. Beleza? Todas elas são V. A gente vai ter que fazer o que agora? Vamos fazer aqui o que o pessoal chama também de implicação lógica. Vamos tentar descobrir o valor lógico de todas as proposições simples. Que aqui a gente tem a proposição simples, Pedro não é músico. A proposição simples, André é servidor da BIM. André é servidor da BIM. A outra aqui é Carlos não é um espião. E aqui Carlos é um espião, que é a mesma coisa, né? É só uma negação da outra. Então a gente vai partir dessas premissas e ver se a gente vai chegar nessa conclusão de que Pedro é músico, é
verdade. Se isso aqui for tudo verdade e isso aqui for verdade, argumento válido. Se isso aqui for falso, o argumento é inválido. Ou se a gente não conseguir também concluir nada sobre Pedro, o argumento também vai ser inválido, porque isso não é uma consequência lógica das premissas. Então, como que a gente vai fazer isso? A gente vai partir da premissa que ela é simples. A gente sempre que tiver uma premissa simples, uma proposição simples, a gente vai partir dela, porque isso a gente sabe. Se isso é verdade, isso aqui é verdade e acabou. Isso aqui ser verdade é uma condicional. Pode ser VV, pode ser FV, pode ser FF, a gente não sabe. A gente sabe que a condicional toda é verdade. Então a gente tem que partir de algum lugar. Vamos partir da simples. A simples é verdade. Então Carlos é um espião? É verdade. Aqui ele fala o quê? Carlos não é um espião. Então isso aqui é falso. A condicional é falsa. Tá? Se a condicional é falsa, o antecedente tem que ser o quê? Verdadeiro ou falso? Sendo que eu quero que essa premissa toda seja verdade. Certo? Então, para isso aqui ser verdade, o antecedente tem que ser falso. Porque se ele for verdadeiro, minha premissa é falsa. Então, o que eu tenho que deixar de uma forma que todas as premissas sejam verdadeiras. Tá? Então, para ela ser verdadeira, aqui vai ser F. Então, aqui vai ser falso. Então, eu sei agora que André é servidor da BIM é falso. Vamos lá para a primeira agora. André é servidor da BIM. Opa, eu acabei de descobrir que isso é falso. Então aqui, isso aqui vai ser falso. Tá? Se isso é falso, mesma coisa. Aqui tem que ser verdade, então aqui também vai ser falso. Então a gente descobriu que Pedro não é músico, é falso. Então o que é verdade? É verdade que Pedro é músico. Então Pedro é músico. É verdade. A conclusão que a gente chegou é que Pedro é músico, é verdade. Opa, maravilha. Argumento válido. Certo. Beleza? Então, isso aqui é uma coisa importante que até a gente fala para... Depois que você entendeu por que isso aqui tem que ser falso quando isso é falso, e da mesma forma, se a gente tivesse descoberto aqui que aqui é verdade, opa, o da frente tem que ser verdade, porque senão vai dar VF e não pode. Então, por isso que a gente fala, quando a gente tem um condicional que a gente sabe que é verdade, se a gente tem aqui é falso, a falsidade vai para trás, aqui vira F. Se aqui é verdade, opa, a verdade vai para frente, aqui vira V. Desde que a gente tenha uma condicional no formato padrão dela. Se isso, então aquilo. Aí a gente pode fazer isso. Beleza? Então vamos lá. A 12, para acabar, que é uma questão parecida. Depois a gente vai fazer a última, que é de diagramas lógicos. Considere que as seguintes proposições sejam verdadeiras. Se José pagou o IPVA ou o IPTU, então ele comprou o apartamento e vendeu a casa. Aqui a gente tem 4 proposições. A proposição José pagou o IPVA, a proposição José pagou o IPTU, opa, aqui. A proposição ele comprou o apartamento e a proposição ele vendeu a casa, RS. Certo? Aí depois ele vem e fala, José não comprou o apartamento. Nessa situação, é correto inferir que, vamos ver o que pode chegar de conclusão aqui. José não comprou o apartamento é uma proposição simples, então isso é verdade. Então José não comprou o apartamento. Aqui ele fala que então ele comprou o apartamento. Opa, isso é falso. Isso é falso. A gente tem aqui uma conjunção E. O E só é verdade quando as duas são verdadeiras, certo? Então aqui, independente do valor lógico de vendeu a casa, a gente não sabe qual é o valor lógico dele. Mas essa proposição toda aqui, o consequente, ele vai ser falso. Por quê? Porque aqui já é falso e no E tem que ser assim. Certo? Agora, isso é falso. Para que isso aqui seja... Para a gente descobrir o valor lógico do antecedente, que é José pagou o IPVA ou IPTU, aqui vamos lá. Aqui a gente tem que a premissa é verdadeira, tá? Se a premissa tem que ser verdadeira, então ótimo, ela é verdadeira. Para isso aqui ser verdade, se o consequente é falso, o antecedente tem que ser o quê? A falsidade vai para trás. Então, esse antecedente todo aqui, esse antecedente todo aqui é falso também. Então, José pagou o IPVA ou o IPTU é falso. E quando a gente tem uma disjunção, para ela ser falsa, o que tem que acontecer? As duas têm que ser falsas. Então, José pagou o IPVA é falso e José pagou o IPTU é falso. Então, a gente descobriu o quê? Vamos pegar todas as proposições simples agora e vamos escrever o que a gente sabe que é verdadeiro.
José pagou o IPVA? É falso. Então, José não pagou o IPVA. Aí, no José pagou o IPTU. A gente sabe a mesma coisa. José não pagou o IPTU. E aqui, ele comprou o apartamento, a gente sabe que ele não comprou o apartamento, é verdade. E que é verdade, opa, vendeu a casa, a gente não sabe. Vendeu a casa, a gente não sabe o valor lógico, porque a gente não consegue concluir nada. Então, se na alternativa tiver alguma coisa aqui falando de vender a casa, a gente não pode falar, porque a gente não sabe o valor lógico disso. A gente não sabe. Então, o que a gente sabe? Que ele não pagou IPVA e não pagou IPTU. Nem é o E. Então, aqui a gente tem, José não pagou IPVA? É verdade. E não pagou IPTU? É verdade. E, quando uma conjunção E, as duas são verdade, então isso aqui é verdade. Aqui, ó, José não pagou IPVA. Opa, isso é verdade. Mas pagou IPTU. Pagou IPTU? Opa, isso é falso. Ele não pagou IPTU. Então, aqui também é um E. V e F? Não, tá errado. Aqui é falso. Aqui é a mesma coisa. Não pagou IPTU, verdade. Pagou IPVA, falso. Então aqui é falso. Certo? Vamos para a última. Opa, o que aconteceu aqui? Não sei o que aconteceu, que manteve tudo que é... Pronto, pagou. Vamos lá. Vamos fazer essas aqui agora. A última questão, tá, pessoal? Para acabar. Vamos relembrar aqui, então, diagramas lógicos. Assinale a opção que apresenta um argumento lógico válido. Alternativa A. Deixa eu só pegar o coisa aqui para ver se está tendo alguma... Beleza. Todos os garotos jogam futebol. Maria não é um garoto. Então, Maria não joga futebol. Quando a gente tem uma proposição categórica dessa com todos isso, aquilo, todo A é B, todo garoto joga futebol. Então a gente tem falando que todo garoto joga futebol, tá? Como que a gente vai fazer esse desenho quando a gente tem o todos? Todo isso está dentro daquilo. Então aqui é garotos e aqui é quem joga futebol. Então, todo garoto, quer dizer, todo mundo que está dentro do conjunto do garotos, está dentro do conjunto do que joga futebol. Então, quando a gente tem um desenho, quando a gente tem uma proposição categórica dessa, falando de todos, a gente vai fazer dessa forma o desenho. Todos dentro e o geral é o pessoal que está fora. Então, todo garoto joga futebol fora. Aí ele fala aqui, Maria não é um garoto, quer dizer, Maria está fora do conjunto dos garotos. O conjunto do garoto é o que está dentro, esse pequenininho. Maria pode estar aqui? Maria pode estar aqui? Pode estar aqui? Pode, não sei. Ela está fora do garoto. Pode ser aqui, a gente não sabe. Então Maria não joga futebol? Isso é uma conclusão lógica? Ela não joga, ela está aqui fora? Não, ela pode estar aqui também. Então a gente não pode concluir que ela está aqui fora. A gente não pode concluir isso. Ela pode estar dentro, mesmo não sendo garoto, ela pode jogar futebol, estando aqui. Então isso aqui é falso. Certo? Então, sempre que a gente tem... Opa, coloquei no lugar errado, desculpa. Aqui de cima é falso. B. Então, quando a gente tem esse todos, a gente vai desenhar dessa forma. Um dentro do outro. B. Vou fazer a B aqui. Não existem cientistas loucos. Quer dizer, tem o grupo dos cientistas e o grupo dos loucos. Não existe nenhum que seja os dois. Então, eles não têm intersecção. São dois grupos separados. Aqui são os cientistas e aqui são os loucos. Certo? Aí ele fala aqui, Pedro não é louco. Quer dizer, o Pedro não está aqui dentro. O Pedro está fora. O Pedro pode estar aqui? Pode. O Pedro pode estar aqui? Pode. Então, logo, Pedro é um cientista? Ele está aqui dentro? Não necessariamente. Ele pode estar aqui. A gente pode afirmar que ele é cientista? Não. Ele pode estar fora. Ele pode não ser nem cientista, nem louco. Então, isso aqui também está errado. Então, isso aqui é falso. Certo? Vamos lá. C. O time que ganhou o campeonato não perdeu nenhum jogo em casa. Então vamos lá. Vamos fazer o conjunto dos invictos, tá? Quem não perdeu o jogo. Quem não perde nenhum jogo fica invicto. Invicto. O time que ganhou o campeonato, quer dizer, o time que ganhou o campeonato é um item do...
elemento do conjunto dos invictos, certo? Então aqui é o time que ganhou o campeonato. Vamos por aqui o Palmeiras, que é o time que ganhou o campeonato sempre. Não perdeu nenhum jogo em casa, ótimo. O vice-colocado também não perdeu nenhum jogo em casa. Quer dizer, aqui é o campeão. Aqui, o vice pode ser aqui? Pode ser aqui. Portanto, o campeão é o vice-colocado? Não, podem ter dois elementos dentro dos invictos. Então não faz nem sentido. Mas, lógico, aqui pessoal, mesmo que seja absurdo o que está falando aqui, a gente tem que olhar, porque pode ser que isso aqui seja uma conclusão lógica. Por mais absurdo que os argumentos, que as premissas sejam, tá? Só que aqui não. Um é o outro? Não, eles podem ser separados. Não necessariamente eles são o mesmo. Então, falso. D. Todas as aves são humanas. Opa, todas a gente sabe que tem que dizer um dentro do outro. Todas as aves são humanas. Então aqui é ave e aqui é humano. Aqui é humano e aqui é ave. Beleza? Todas as aves, quer dizer, todo mundo que está dentro do grupo das aves é humano. Beleza. Nenhum cachorro é humano. Quer dizer, agora vamos fazer o conjunto dos cachorros. O conjunto dos cachorros, ele está fora dos humanos, quer dizer, ele não tem ligação com o conjunto dos humanos. O que a gente vai fazer? Vamos fazer o desenho aqui de uma forma que não tenha contato com os humanos. Tá? Aqui são os cachorros. Então aqui, ó, o ave e o cachorro também não tem, porque a gente sabe que eles não têm ligação, porque a ave está dentro do humano. Logo, nenhum cachorro é uma ave. Tem algum elemento em comum entre cachorro e ave? Não, eles estão totalmente separados. Eu poderia ter desenhado aqui? Não, por quê? Porque aí seria cachorro junto com humano, e não pode. O cachorro não pode ser humano, porque ele falou aqui, nenhum cachorro é humano. Certo? Então, a gente pode concluir que nenhum cachorro é ave? Sim, porque não tem intersecção entre eles. Então isso aqui é verdade, é o gabarito D. Vamos fazer a E só para acabar, que é o outro caso. São os 4 casos que a gente normalmente coloca. O todo, o nenhum, que é separado, o todo, que é um dentro do outro, e o outro que pode ser algum ou algum não, que é o caso aqui. Em Brasília, moram muitos funcionários públicos. Quer dizer, alguns funcionários públicos moram em Brasília. A gente sabe que tem funcionário público morando em Brasília. Então vamos fazer o quê? O conjunto dos funcionários públicos, funcionário público, e o conjunto do Brasília. São as pessoas que moram em Brasília. A gente sabe que tem algum funcionário público morando em Brasília, porque ele falou, ó, em Brasília moram muitos funcionários públicos. Então tem alguém aqui nesse meio. Não sei quantos, não sei se todos os funcionários públicos estão aqui dentro, não sei, a gente sabe que tem muito. Pode ter gente aqui? Pode. Pode ter gente que mora fora? Pode também, mas a gente sabe que aqui com certeza tem alguém. Aí ele vai e fala, Gustavo é um funcionário público. Opa, Gustavo, ele está dentro do conjunto do funcionário público. Ele pode estar aqui? Pode. Pode estar aqui? Ele pode morar em Brasília? Pode. Pode ou não. Ele pode tanto ser funcionário público morando fora, como ser um funcionário público morando em Brasília. Logo, Gustavo mora em Brasília? Posso afirmar que ele está aqui dentro? Não, ele pode estar aqui. Ele pode ser esse cara que está aqui fora. Então eu não posso afirmar isso. Então, gabarito falso. Ou alternativa falsa, o gabarito é a letra D. Última coisinha aqui que eu vou falar, bem rápido, é a negação de proposição categórica. Quando eu tenho todo. Se eu for negar o todo, eu falo, igual tem aqui, né? Todo garoto joga futebol. Todo garoto joga futebol. Para eu negar isso, eu falo o quê? Nenhum garoto joga futebol? Não, não é isso. A negação do todo não é o nenhum. Porque assim, o que tem que ser? A gente tem que olhar o mínimo para que essa afirmação seja falsa. Para quebrar esse meu argumento de que todo garoto joga futebol, o que tem que acontecer? Basta que um não jogue. Não precisa ser não precisa ser nenhum, quer dizer. Se eu falar todo mundo joga, para eu negar isso, não precisa falar que nenhum joga. Não é o extremo oposto também. Basta que um não jogue. Então a negação do todo é o quê? Algum não. Certo? Então se eu falar todo garoto joga futebol, a negação disso é algum garoto não joga futebol. Simples. Ou um garoto não joga futebol. Ou o Pedro não joga futebol. O Pedro, que é um garoto, não joga futebol. Entendeu? Simplesmente algum. Não precisa ser todos.
Da mesma forma, a negação de algum não, se eu falar algum garoto não joga futebol. Para eu negar isso, eu tenho que falar o quê? Não, todos os garotos jogam futebol. Então a negação do todo é algum não, a negação do algum não é todo, tá? Mesma coisa. E do nenhum? Nenhum é a mesma lógica, tá? Qual que é a negação do nenhum? Algum. Algum, sim. Aqui pode ser algum, pode ser pelo menos um, tem um que, qualquer coisa do gênero, tá? O algum não é necessariamente a palavra algum, é dar a entender isso, tá bom? E a negação do nenhum, você fala nenhum garoto joga futebol. Para eu mostrar que isso é mentira, basta que um jogue. Então se eu falar nenhum joga futebol, eu vou falar então que algum garoto joga futebol. Pronto, o Pedro joga futebol, já negou o nenhum, certo? Então, aqui, e a mesma forma, para negar algum, eu vou fazer nenhum. E para negar nenhum, o algum. Beleza? Pode ser pelo menos, pode ser o que você quiser aqui. Certo? Bom, pessoal, era isso que tinha para falar. Deu quase 2 horas aqui, 1h50. Espero que vocês tenham gostado da aula. Opa. Eu passei um pouquinho do tempo, mas deu para explicar bastante coisa, deu para a gente fazer bastante exercício. E é isso, pessoal. E ainda aproveitar que o edital ainda não saiu, tem bastante tempo para estudar. Eu mesmo, quando eu comecei a estudar, pessoal, eu estudei 9, 10 meses para a prova da Fazenda. Antes disso eu nem fazia nada de concurso, eu trabalhava com pesquisa, não estava nem na área de concurso. Estudei 10 meses sem trabalhar, não estava trabalhando, estava só estudando. Foi um período meio... estudava bastante, estudava o dia inteiro. Mas foi um período teoricamente curto. 9, 10 meses praticamente de estudo, muito intenso. Era das 9, 10 da manhã, eu ficava até umas 9 da noite, parando, obviamente, durante o dia, parava para almoçar, parava para descansar um pouquinho. Mas eu, sim, estudava bastante, mas foi um período relativamente curto. Então, assim, é possível, mesmo para quem ainda está começando, ainda não saiu o edital, ainda dá tempo de correr atrás. Ainda se demorar mais um pouquinho aí, uns 2, 3 meses para sair, vai demorar ainda a prova depois do edital, tem mais uns 2 ou 3 meses até a prova, depois do edital. Então, assim, quem está começando, quem começou aí uns 2, 3 meses, ainda está começando a estudar, dá tempo, sim. É só dar uma corrida, se matar um pouquinho, perder um pouquinho da vida cotidiana, do social e tudo mais, por um período pequeno, mas vale a pena, né? A gente sabe aí que do jeito que tá, é importante e vale muito a pena. Então, assim, pessoal, obrigado, boa noite a todos. Espero que vocês tenham gostado. E se precisar, é só me procurar, é só tirar dúvida, pode mandar pergunta, questão, o que quiser, pergunta sobre concurso, sobre preparação, qualquer coisa. Pode perguntar que o que puder ajudar, a gente ajuda. Beleza? Boa noite a todos e boa semana, restinho de semana aí para vocês. Um abraço.